Salve meus queridos amigos do YouTube, beleza? Nessa 10ª aula do nosso curso de farmacologia, eu vou falar rapidamente para vocês sobre os modelos de ação dos fármacos. Teoricamente, essa é a última aula antes de fato nós entrarmos na classe dos fármacos. Porém, nós precisamos saber como é que os fármacos funcionam de um modo geral para que fique mais fácil nós acompanharmos as próximas aulas. Então, nesse vídeo, o que eu vou tratar com vocês? Bom, eu vou falar um pouquinho das considerações sobre a ação dos fármacos, ou seja, o que precisa acontecer para que um fármaco desencadeie um efeito no organismo. Os dois grandes efeitos, o efeito biológico e o efeito químico, que são os modelos, de um modo geral, da ação dos fármacos. E vou listar algumas classes de fármacos e uma forma de reconhecer essas classes, tá bom? Então vamos começar aqui. Eu já falei em algumas aulas anteriores que um fármaco, para desencadear um efeito no organismo, um efeito sistêmico, ele precisa necessariamente ser absorvido. Logo após ser absorvido, ele precisa chegar até o seu sítio de atuação, o seu sítio-alvo, e daí ele desencadear o seu efeito no organismo. Existem fármacos que podem serem aplicados de maneira tópica. Daí, esses fármacos não são absorvidos, eles não precisam ser absorvidos para desencadear o seu efeito. Porém, eles já estão no seu sítio-alvo. Estando lá, eles vão desencadear esse efeito local. E, de um modo geral, os fármacos desencadeiam efeitos biológicos ou simplesmente químicos. Cada um possui um modelo específico. Ou seja, todos os fármacos que estão presentes na terapêutica, ou eles vão desencadear o que nós chamamos de efeitos biológicos, ou eles vão desencadear o que nós chamamos de efeitos químicos. Vamos ver cada um desses efeitos, começando pelo efeito biológico. A maior fração dos fármacos aí presentes na terapêutica desencadeiam o efeito biológico. E o que é esse efeito? É quando um fármaco se liga a um dado receptor ou enzima e modifica sua função. Nota-se o seguinte, nessa ocasião, o fármaco ele se ligou a uma macromolécula. Não precisa ser necessariamente um receptor enzima, pode ser também ao DNA. A partir do momento que o fármaco se liga a uma macromolécula, ele desencadeia um efeito biológico, pois ele está interagindo com algo que é proveniente do organismo, macromolécula. E os efeitos biológicos eles podem ser tanto de inibição como de ativação de vias bioquímicas celulares. Vamos ver o que é o efeito de inibição e o efeito de ativação. Vamos pegar um exemplo aqui de efeito de inibição para, por exemplo, controlar a pressão arterial. Em um vídeo que eu fiz sobre o captopril, eu falei sobre o sistema renina-angiotensina. Nesse vídeo aqui eu vou entrar direto na angiotensina 1. Existe o angiotensinogênio que é quebrado pela renina e transformado em angiotensina 1. A angiotensina 1, quando catalisada pela enzima conversora de angiotensina 1, ela se transforma em angiotensina 2. A angiotensina 2, por sua vez, quando sinaliza para o receptor de angiotensina 2 tipo 1, o receptor AT1, nas células endoteliais, vai ocorrer o que nós chamamos de vasoconstrição. Indivíduos que têm a pressão arterial elevada têm muitos problemas de vasoconstrição. Então, para reduzir esse problema, nós podemos bloquear esta via para que diminua a vasoconstrição e aumente-se a vasodilatação. Como é possível fazer isso com fármacos? Nós podemos inibir a enzima conversora de angiotensina. Nesse caso, aí, eu coloquei o captopril, que faz parte da classe dos fármacos dos inibidores da enzima conversora de angiotensina. Quando se inibe essa enzima, a quantidade de angiotensina 2 diminui drasticamente. Dessa forma, sinaliza-se menos para o receptor AT1 e causa-se menos vasoconstrição. De tal maneira, nós podemos também interferir diretamente no receptor AT1, bloqueando ele. E nós aí utilizamos a losartana no exemplo mostrado, que faz parte dos antagonistas do receptor AT1. Bloqueando o receptor AT1, no endotélio, diminui-se drasticamente os eventos de vasoconstrição. Então, esses fármacos eles podem ser utilizados para o controle da pressão
arterial. Veja que nas duas ocasiões houve ou inibição ou bloqueio. Então isso é um exemplo de inibição para desencadear um efeito biológico, uma resposta terapêutica. E um exemplo de ativação. Vamos dar uma olhada nos sedativos, aqueles fármacos que causam sonolência, né? Deixam o indivíduo mais calmo e mais sonolento. Para que o indivíduo fique mais sonolento, ele precisa ter depressão do sistema nervoso central. Como é que isso acontece? O ácido gama-aminobutírico, ele é capaz de desencadear esse efeito. Como? Sinalizando via receptor GABAérgico. O receptor GABAérgico, ele permite a entrada de cloreto para dentro da célula. Para quem não sabe, normalmente o interior da célula é mais negativo do que o exterior. Então o interior é negativo e o exterior da célula é positivo. Quando se aumenta mais a carga negativa do interior da célula, a célula fica hiperpolarizada. Ou seja, ela já está uma polarização negativa. Se deixa-se mais negativo, hiperpolariza-se. E para que o indivíduo tenha uma depressão do sistema nervoso central, deve-se hiperpolarizar ainda mais as células do sistema nervoso central. Para isso, utiliza-se o diazepam, que tem aí como exemplo, né, que é da classe dos benzodiazepínicos. O que o diazepam vai fazer? Ele vai se ligar com o receptor GABAérgico e vai potencializar a sua ação. Potencializando sua ação, entra-se mais cloreto para dentro da célula e hiperpolariza-se mais ainda. Então, indivíduos que estão sedados, né, eles estão com uma depressão do sistema nervoso central, pois ele está com mais dificuldade de desencadear um impulso nervoso. Né? Para um indivíduo estar numa condição de vigília, ele precisa estar continuamente desencadeando aí impulsos nervosos. Isso diminuído, ele entra num estado de sedação. Ok? Então, esses foram dois exemplos que eu dei aí sobre efeitos biológicos. E os efeitos químicos? Vamos ver. São efeitos provenientes de reações químicas que neutralizam, ativam ou modificam a ação de moléculas no organismo. Nessa ocasião, nós não temos a ligação com macromoléculas. Todo e qualquer fármaco que não se liga a macromoléculas, ele vai desencadear um efeito químico. É uma fração muito pequena dos fármacos que tem esse efeito. Como eu falei, a maior parte deles são de efeito biológico. Vamos dar uma olhadinha aqui no exemplo sobre acidez gástrica, que é um exemplo mais convencional. A acidez gástrica ela se dá pelo aumento excessivo de íons H+ presente na mucosa gástrica. Para neutralizar esses íons H+, nós utilizamos o bicarbonato de sódio. Nós já temos aí representado o íon bicarbonato, e ele se associa com esse íon H+ e forma ácido carbônico. O ácido carbônico, por sua vez, ele pode se dissociar em água ou CO2. Quanto mais o íon bicarbonato pegar o íon H+, mais a concentração de H+ vai diminuir. Diminuindo a sua concentração, diminui-se a acidez gástrica. Isso é um efeito quase que imediato. Nota que nessa ocasião não ocorreu ligação com nenhuma macromolécula, o que caracteriza o bicarbonato como um fármaco de efeito químico. E a classe dos fármacos, de um modo geral, como é que a gente faz para identificar as classes dos fármacos? Nem todos os fármacos são dessa forma, mas as classes farmacológicas podem ser relacionadas de acordo com os sistemas que atuam, o que facilita a sua identificação. Vou dar alguns exemplos para vocês. Olha aqui, cardiotônicos. Você não precisa saber quais são os fármacos da classe dos cardiotônicos, mas você sabe que se o fármaco é um cardiotônico, ele aumenta a potência do coração. Da mesma forma, fármacos diuréticos, eles aumentam a excreção de líquido. Vasodilatadores, não precisa nem dizer, né, o que eles fazem, né? Sedativos, como eu expliquei, eles deprimem o sistema nervoso central e deixam o indivíduo mais calmo, mais sonolento. Os analgésicos são fármacos que aumentam a analgesia, ou seja, aumentam a resistência à dor. E os análogos hormonais, que são fármacos que fazem a mesma coisa que hormônios. Então, você vê que a classe dos fármacos, elas meio que entregam o que aquele fármaco faz em um sistema. E nós iremos ver nas próximas aulas todos esses daí e mais outros que eu não listei. Então foi essas referências que eu utilizei para essa aula aí, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula.
Acessem lá a minha página no Facebook da Escola de Ciências da Vida, participem do grupo, me adicionem lá no Facebook. Dúvidas, sugestões, críticas, por favor me escrevam, eu ficarei muito agradecido da participação de vocês. Ok? Então um forte abraço a todos e fiquem com Deus e até a próxima aula.